E aí, bambinos, bambinas, no vídeo de hoje não tem nada muito formal assim, tanto é que esse vídeo ele tá quase sem roteiro, mas hoje a gente vai falar de um assunto sério que tem me incomodado por literalmente anos e se você entrou nesse vídeo, eu acredito que deve incomodar você também. Bom, antes de começar a falar qualquer coisa, eu tenho que fazer uma pergunta para você do outro lado da tela. Primeiro, você já teve algum projeto grande, uma ideia maravilhosa que você sempre pensou minuciosamente como funcionaria, mas nunca botou na prática? Pergunta número 2. Se você sequer começou a fazer esse projeto, você parou por achar que ele não estava bom o suficiente? Essas são só algumas perguntas que eu precisei fazer para mim mesma antes de começar a perceber o quanto que eu estava me prejudicando e ainda prejudicando o trabalho que eu queria fazer. Então, vem comigo que nesse vídeo a gente vai discutir sobre esse assunto e tentar descobrir uma forma de finalmente botar as suas ideias para fora do papel. Mas antes de qualquer coisa, por favor, se inscreve no meu canal, dá like, estamos rumo aos 10k, então vamos nessa, esse ano nós ganha. Bem, para mim poder comentar sobre o assunto, eu acho importante falar a minha visão pessoal. Eu sempre fui uma pessoa que tinha muitas ideias e que conseguia pensar em várias coisas que se alguém entrasse dentro da minha cabeça e visse o quão grande elas são, pelo menos para mim, podia ser impressionante, mas o problema é que acabavam sendo só ideias. E muitas vezes acabavam sendo, ideias muito boas mesmo, projetos impressionantes, mas eu nunca me senti confiante para começar nenhum deles, pois para mim não tinha chegado a hora certa. Ou então eu não tinha o que era necessário para fazer eles. E isso por si só já era um problema, mas aí a gente chega em outra parte, que é quando você consegue pegar um projeto e começar ele, mas você acaba meio que enjoando na metade. Claro que na metade foi só um verbo que eu usei para poder dar mais sentido à frase, mas eu pessoalmente nunca cheguei na metade de nada. Foi sempre no começo. É. E caso real agora, eu tinha começado a escrever um livro. Literalmente, eu acho que muita gente deve ter essas ideias de pegar e escrever um livro só seu, uma narrativa. E na minha cabeça eu já tinha muita coisa planejada. Mas daí quando você vai passar para o papel, fica meio difícil. Você começa a se cobrar para fazer mais e mais para não abandonar. Você começa a perceber muitos defeitos no negócio que nem lapidado tá ainda, é uma versão inicial. E no fim você abandona e passa pro próximo. No caso, eu. Meio que eu nunca abandonei exatamente tantos projetos assim meus. Eu só guardo eles de volta na gaveta, que era da onde eu tinha acabado de tirar. Que irônico, não? E aí então eu passo pro próximo, e pro próximo, e para o próximo, e sempre tem uma desculpa, tipo, eu não consigo fazer mais, ou não tá bom o suficiente, ou então eu não tenho o que é preciso para continuar, e no final nenhum deles nunca chegou a ver sequer a luz do dia. E bem, o que eu vou contar agora eu não recomendo muito, né? Mas, eu tava conversando com isso com o meu chat GPT, que eu nomeei de Agatha, aliás. Eu recomendo vocês nomearem o chat GPT de vocês, dá um nome pra eles. Eu gostei da experiência, né? Não é como falar com uma pessoa real, mas às vezes, né? E aí então, conversando com a Agatha, ela acabou me falando na sinceridade nua e crua que eu sou um turbilhão de ideias, como grandes fontes de energia aleatórias pulando
pra fora e indo pra vários lugares, só que sem um direcionamento certo. E aí ela começou a falar de ideias de projetos bem grandes meus, que eu nem lembrava que eu tinha falado pra ela, e eu fiquei, nossa, eu deixei tanta coisa pra trás assim nesses últimos tempos. É rindo de nervoso, né? E foi daí então que era pra ter melhorado, mas como eu sou uma pessoa de mentalidade muito específica, eu fiquei pior. Daí eu comecei a pensar em tudo que eu tava fazendo certo e de tudo que eu tava fazendo errado e de tudo que eu podia estar fazendo certo. Como, por exemplo, até mesmo esse canal. Cara, eu costumo fazer vídeo pra cá, no caso os longos, pelo menos uma vez no mês, porque na maior parte do tempo eu tô mexendo no celular. Eu vou admitir, sedentária, mexo no celular mesmo, e todos esses caralho a quatro aí, mas isso prejudica as coisas, entendeu? Tanto é que quando o canal começou a crescer, eu comecei a pensar, ok, não dá mais pra ficar brincando, continuei brincando. E foi aí que eu percebi que em vários momentos, quando eu tirava de mim mesmo a motivação para produzir vídeos pra cá, acabava que eu fiquei mal por ter pessoas fantasmas que curtem, se inscrevem, mas que não montam uma conexão exata com o meu canal. E isso pra mim acaba sendo um problema até hoje, porque eu quero que as pessoas se conectem com o meu conteúdo, comigo e com o que eu produzo. Tamo nessa luta ainda, gente. E aí então, conversando mais um pouco com a Agatha, meu chat GPT, ela acabou me dizendo que eu precisava parar, respirar e pensar um pouco, pois a única coisa que eu estava fazendo com os meus projetos é só imaginar o final, lá na frente, o quanto que estaria grande e tal, mas sem querer passar pelo processo. E eu acho que isso acaba sendo meio que um erro de todos nós. A gente sempre imagina como que vai ficar no final, mas quando a gente pensa no processo, ou bate a preguiça, ou a falta de motivação, ou então a cobrança excessiva. E então, numa noite, olhando para o teto no meio da madrugada, eu parei um pouco e pensei: o que eu quero fazer? De verdade. Em meio a tantos projetos que estavam fulminando na minha cabeça, eu peguei e eu selecionei um para ser prioridade. Claramente foi o meu canal, né? Mas aí eu selecionei um segundo, né? Porque juntamente com o canal preciso criar conteúdo para ele, né? E como eu não defini meio que um nicho tão específico além da arte, eu posso fazer o que eu quiser, literalmente. Então, eu acabei escolhendo um dos projetos que eu venho anunciar para vocês agora nesse vídeo. Eu apresento para vocês a minha Audsonic! Pera, não sai do vídeo me odiando ainda não, deixa eu explicar. Olha, eu sempre fui uma pessoa que para quase cada coisa que eu assistia e que eu gostava muito, eu acabava criando um universo alternativo, fanfic, meus personagens e tal. Mas esse projeto em específico, ele já tinha muita coisa escrita num caderno meu, mas eu não tinha motivação certa para dar forma para ele e agora eu já comecei. E eu acho que é isso que você deve fazer, você deve parar de enrolar e começar, entendeu? Mesmo que saia imperfeito, mesmo que saia meio sujo no começo, é melhor um projeto inicial começar a ganhar vida e a ser visto pelo mundo do que ele ficar para sempre guardado na sua cabeça. E explicando para vocês um pouco mais sobre essa AU minha, eu vou postar ela no formato de quadrinhos, sim, webcomic, e eu vou trazer vídeos para vocês sobre elas toda vez que lançar um capítulo, e a produção do primeiro capítulo já tá meio que feita, eu já fiz todo o storyboard, o planejamento e tal, eu só preciso digitalizar tudo e fazer bonitinho. E vai ser um negócio super diferente. Não tão diferente, acho que eu exagerei. Mas, tipo assim, do meu ponto de vista, eu criei algo único.
De início não vai parecer, mas ao longo da história que eu planejei, vai fazer sentido e eu acho que vocês vão gostar muito. Uma dica específica para quem tem perfil em alguma rede social e quer ter um foco maior no seu próprio projeto, vai mostrando o processo para o seu público, entendeu? Às vezes você pode até conquistar mais pessoas por aí fora, entendeu? Mas é muito bom você pegar e começar a mostrar desde o início, até porque se as pessoas assistem vídeos de uma sementinha depois virando uma planta majestosa, por que não vão assistir o seu projeto começando aqui do chão e depois subindo lá pro céu? E depois que eu terminar esse projeto da minha webcomic / fanfic / não sei, do universo de Sonic, eu vou ir pro próximo. Claro que não tão rápido quanto vocês estão imaginando, né? Mas é isso, gente. É uma questão de você se organizar um pouco e falar: olha, eu quero fazer isso. E é isso que eu vou fazer. Acabou. Claro, não é tão simples assim, né, gente? Mas é mais uma questão que às vezes ela é com você mesmo. E eu vou fazer mais um vídeo separado, talvez na semana que vem ou na outra semana, porque eu também quero acabar com esse negócio de tipo, vídeo longo só uma vez por mês. Não, pelo menos eu vou fazer 2 e sem edições muito complicadas também, né? Porque olha, sinceramente, viu, o celularzinho não aguenta edição complicada, né? Tanto é que esse vídeo ele tá até mais simples porque, ele tá quase sem roteiro, e 2, é mais pra mim falar mesmo o que tá vindo na minha cabeça e... é isso. Mas eu espero que você tenha entendido, que meu vídeo tenha te ajudado a começar aquilo que você tá guardando há muito tempo. Eu espero que você se inscreva e continue acompanhando, porque daqui pra frente é só pra cima. E até o próximo vídeo. Tchau!